Olá, amigos e amigas! Hoje vamos aprender a calcular o mínimo múltiplo comum. Para saber o que é esse conceito matemático, primeiro temos que lembrar o que são os múltiplos. Múltiplos de um número são os números que você obtém quando multiplica o número inicial por qualquer outro número inteiro. Vamos ver um exemplo. 10 é um múltiplo de 2. Porque é o resultado da multiplicação do número 2 por 5. 15 é um múltiplo de 3. Porque se multiplicarmos o número 3 por 5, o resultado é 15. Usamos múltiplos o tempo todo em matemática. São muito importantes. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números é o menor múltiplo que esses números têm em comum. Existem várias maneiras de encontrar o mínimo múltiplo comum de um número. Uma delas é calculá-lo comparando os primeiros múltiplos desses números. Ou seja, vamos multiplicando esses números por 1, 2, 3, 4, 5 e vamos anotando, para encontrar o menor múltiplo que eles têm em comum. Querem ver um exemplo? Ok. Vamos ver qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 8. Primeiro, vamos multiplicar o número 2 e vamos anotando seus múltiplos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Pronto, é suficiente. Agora vamos calcular os múltiplos de 8 e escrevê-los debaixo dos múltiplos de 2 para compará-los. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Acho que até aqui já tá bom. Agora já temos os múltiplos dos dois números e podemos ver qual é o menor múltiplo que eles têm em comum. Aqui temos o mínimo múltiplo comum de 2 e de 8. Vocês estão vendo? O número 8 é o menor múltiplo que esses dois números têm em comum. Calcular o mínimo múltiplo comum desses dois números é fácil, porque são números muito pequenos. No entanto, existe outra maneira de calcular o mínimo múltiplo comum, que vai nos ajudar se tivermos que trabalhar com números maiores. Só temos que decompor os números em fatores primos. Vamos ver como se faz isso. A decomposição em fatores primos é o procedimento pelo qual se fazem divisões exatas de um número, no qual o divisor é um número primo, até não poder mais dividir. Mas antes de mais nada, vocês lembram o que eram os números primos? São aqueles números que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, para que o resultado da divisão seja um número inteiro. Alguns deles são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vou parar por aqui, senão não vamos terminar nunca. Vejamos um exemplo. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum dos números 50 e 75. Primeiro, temos que fazer a decomposição em fatores primos dos dois números. Temos que começar a decomposição dividindo 50 por 2, já que 2 é o menor número primo pelo qual podemos dividir o número 50, obtendo um resultado exato. 50 é um número par, e se dividirmos por 2, o resultado é 25. 25, por outro lado, é ímpar, então não podemos dividir por 2. Também não podemos dividir por 3, porque o resultado não seria exato. Mas podemos dividir por 5, que é igual a 5. Não podemos dividir 5 nem por 2 nem por 3 para obter um número inteiro. Então, dividimos novamente por 5 para obter 1 como resultado. Quando chegamos a esse ponto, escrevemos 1 debaixo do último passo para marcar que terminamos de decompor esse número. Já temos a decomposição de 50. Isso significa que 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Que é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Agora devemos realizar a decomposição em fatores primos de 75. Vamos lá! Ao realizar a decomposição em fatores primos de 75, vimos que é igual a 3 vezes 5 vezes 5, ou seja,
3 vezes 5 ao quadrado. Quando os dois números estiverem decompostos em fatores primos, temos que aprender a regra do mínimo múltiplo comum. A regra para obter o mínimo múltiplo comum de dois números quando realizamos a decomposição em fatores primos é a seguinte: devemos selecionar os fatores comuns e não comuns com seus maiores expoentes. Não se preocupe, é muito simples. Vamos lá! Vamos procurar primeiro os fatores comuns. Nesse caso, seria o 5, entendeu? Agora temos que pegar aquele que é elevado ao maior expoente. Oh! Os dois são elevados ao mesmo número. Sem problemas, então vamos escolher qualquer um dos dois. Agora vamos procurar os fatores que não são comuns com o maior expoente. Neste caso, seria o 2 e o 3. Estamos quase lá. Para finalizar, temos apenas que fazer esta multiplicação. 5 ao quadrado é igual a 25. 25 vezes 2 é igual a 50. E 50 vezes 3 é igual a 150. O mínimo múltiplo comum de 50 e de 75 é 150. Uau! Você é incrível! Isso é tudo por hoje, amigos. Espero que ajude vocês a resolver problemas futuros. Até mais!